animação aqui no estádio de Pituaçu. A própria execução do hino para mesmo de propósito, porque a torcida segue cantando. Isso acontece muito nas partidas de voleibol, que o protocolo oficial indica apenas 40 segundos para cada hino, então é uma parte do hino que é executada, né? E aqui a torcida do Bahia faz esse colorido tão especial e esse coro em uníssono na sequência do hino nacional brasileiro. Jogadores estão aí se cumprimentando, tá aí o Diego Cavalieri. Vamos escalar então o time do Fluminense Futebol Clube para o jogo desta tarde. Na quinta posição do campeonato, buscando a quinta vitória seguida. Número 12, Diego Cavalieri. 16, o menino Wallace. Os zagueiros são o número 3, Gum, e 85, Leandro Eusébio. Carlinhos, número 6, na lateral esquerda. O meio de campo tem Edinho, número 5. Mais à direita com a número 30, o Rodrigo. Mais à esquerda com a 7, o Marquinho. O Lanzini é o número 11, é mais à frente o Lanzini. Invertido aí com o Marquinho, tá? Pode inverter na sua cabeça. Ciro, número 18, e Fred, número 9. Este é o ataque do time do Fluminense, do técnico Abel Braga, o Abelão. Aí o Abel sempre sereno, sempre desenvolvendo trabalho de alto nível pelos clubes que passa. Apita o jogo da FIFA, Éber Roberto Lopes, é também da Federação Paranaense, com Roberto Braatz, que é da FIFA e do Paraná, e com Vicente Romano Neto, que é assistente da Federação Paulista de Futebol e aspirante ao quadro da FIFA. Esse aí é o Roberto Braatz, um dos mais competentes auxiliares do futebol brasileiro. Vamos dar uma passadinha nos outros dois estádios que nós teremos clássicos hoje? Vamos dar uma passada no Engenhão e no Pacaembu e no Engenhão. Rodada de dois super clássicos do futebol brasileiro. E nós temos imagens do Engenhão no momento em que o Flamengo está entrando em campo para esse Botafogo e Flamengo. Por esta quinta rodada, o Botafogo também entrando em campo com o Michael Schell ali à frente. A bola rola também às 16 horas, Ronaldinho Gaúcho, uma das atrações. Flamengo que não vence há 8 rodadas buscando a recuperação. O Maurício, grande Maurício, ídolo eterno do Botafogo, abraçando o Louco Abreu. E agora a gente passa pelo Pacaembu, onde Corinthians e Santos, o Corinthians tentando recuperar a liderança. O Santos na expectativa de continuar sonhando com a disputa do título. Aqui tá tudo pronto para começar, tá aí o Éber Roberto Lopes, Maestro Júnior. Domingão de tirar o fôlego, é olho aqui, olho lá o tempo todo. Boa tarde, Júnior. Sem dúvida, Luiz. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A verdade é que o Fluminense até pega o Bahia numa situação bastante complicada. Pelo fato do Bahia só ter em 11 jogos vencido 2 partidas dentro de casa. A torcida vai empurrar, ela até hoje não vem em grande número como a gente está acostumado. Mas o Fluminense pode se aproveitar desse momento para tentar dar uma avançada maior ainda na tabela. Nesse momento está sendo respeitado 1 minuto de silêncio aqui em Salvador. Como você bem adiantou, Luiz, homenagem póstuma a Mário da Nova Bahia, o Marito, ponta direita do time campeão da Taça Brasil de 59, que morreu nessa madrugada e foi enterrado agora à tarde. Marito conquistou 7 títulos pelo Bahia e fez 60 gols. Autoriza Éber Roberto Lopes. Bola rolando pelo Brasileirão aqui em Pituaçu, em Salvador, na Bahia, no Nordeste brasileiro. É Bahia com a camisa branca, é Fluminense de camisa tricolor. E a todos os amigos, os familiares do eterno Marito, dos maiores ídolos da história do Bahia, os nossos sentimentos. E aqui a homenagem singela do mundo do futebol com esse minuto de silêncio. Comecinho do jogo, você vê a movimentação ali do Carlinhos, marcando o Jones. É a bola tocada para o Souza. Souza protege ali pela direita. São os primeiros movimentos aqui no estádio de Pituaçu. Gramado em boas condições. Já passou por um momento até de estar em excelentes condições, né? O excesso de jogos e tal, mas continua em boas condições o gramado do Pituaçu. Aí você vê o Tite trabalhando do lado esquerdo com o Dodô, que volta à lateral esquerda. Aí recebe o camisa 27, tenta a jogada em velocidade. O Wallace está marcando 2 meninos, né? O Dodô tem 19 e o Wallace tem 17 anos. O Mariano é um dos suspensos, o titular da lateral direita do Fluminense. Bola tocada para o Helder, com a pé esquerdo que é o bom. Chega na Gum para fazer o corte. Mais uma vez a bola volta no Helder. Helder tenta o levantamento para o Jones. Chegou para fazer o corte Carlinhos. A bola voltou no Fabinho. Fabinho tentou para o Souza. Souza tenta a arrancada, clareou para o pé direito, bateu para o gol. E o Cavalieri botou para escanteio. Souza abriu os braços ali. Ele não entendeu o gesto do Éber Roberto Lopes. A gente está vendo a defesa do Cavalieri. Que efeito essa bola pegou ali. Ela tem um desvio e ganha mais efeito. Ainda a bola bateu no Leandro Eusébio. E a reação do Souza. Olhou para os companheiros,
Ah, reclamou de falta. Ficou claro agora o gesto ali que fez o Souza. Em cobrança de escanteio para o time do Bahia. Aí vem o levantamento, o Bahia todo na boca do gol. Olha o Tite subindo. Ela foi desviada, vai saindo em lateral para o time do Bahia do lado esquerdo. Já vou fazer o primeiro contato aqui com o Renato Marcília, que é o comentarista de arbitragem da Globo nesta tarde aqui no Nordeste. Dodô para o Souza. Devolve mais uma vez no Dodô. Revelado pelo Corinthians, o Dodô. Fez o levantamento para o Jones, que empurrou o Leandro Eusébio e o Abel Roberto Lopes. Eu não entendo o que leva um jogador a fazer esse tipo de falta numa bola praticamente morta ali. E ainda pode... Caiu errado o Eusébio ali, ficou sentindo o tendão de Aquiles. Deve ter sido alguma coisa mais grave, Luiz, porque ele parece que caiu mal, porque ele estava com já posicionado para bater. Parece que o pé prendeu. Então, será que ele não chegou a resvalar, Júnior, com a ponta do pé? O calcanhar do Leandro Eusébio, o próprio Jones, eu tive essa impressão nessa segunda repetição que nós demos ali. De qualquer forma, houve um empurrão nas costas do Leandro Eusébio. Boa tarde, Renato Marcílio. Boa tarde, Luiz, amigos da Rede Globo. O Weber Roberto Lopes, um dos árbitros mais experientes, mas que tem oscilado muito esse ano. Arbitragens polêmicas, outras melhores, enfim. Ele já esteve em melhor fase na sua carreira. Aí o garoto Wallace para fazer a cobrança do lateral. Marcando o Fred, o Tite tocou de cabeça. Dodô. Lateral para o Fluminense. O Fluminense vem de 4 vitórias consecutivas. É a melhor campanha do segundo turno. Nesse momento o Bahia vai invertendo a posição com o Atlético Mineiro. Vai saindo da zona do rebaixamento. Perdeu as 2 últimas partidas. Busca a recuperação. O jogo é revestido de muita importância. Tá aí o Carlos Alberto. E a bolinha aparece aí pela primeira vez na telinha. Anunciando que tem gol. Tem gol na rodada do Campeonato Brasileiro. O Avaí faz 1-0 com o Batista sobre o Palmeiras. Avaí e Palmeiras jogando na ressacada. Atlético Paranaense e Figueirense, além dos clássicos, né? E desse jogo aqui são as outras partidas da tarde desse domingo. Tem uma falta para o Bahia, já a gente dá uma passada nos resultados para você. E vem cobrança do Marcos, o lateral direito se prepara para fazer o levantamento. Autorizado, ele levantou para a boca do gol, o Tite descendo de cabeça. Tudo foi normal no entendimento da arbitragem. O Tite ficou ali com cara de desesperado porque o toque foi sutil. A impressão que o jogo até talvez tivesse sido paralisado, mas não foi não. Lance normal e Bahia perdendo, portanto, a primeira boa oportunidade. Deu a impressão que dava para o Diego Cavalieri sair, até porque a bola não foi aquela bola baixa, né? Foi uma bola alçada, muito mais para o goleiro, principalmente porque ele estava na linha da pequena área. Marquinhos não domina, a bola passa e sobra com o Carlos Alberto. Rafael, esse é o Dodô. Faz a jogada ali para o Helder do lado esquerdo, fez o giro, ganhou do Gun e sofreu a falta. O Roberto Lopes está bem pertinho do lance e marcou a falta sobre o Helder. Mas preparando lá para fazer a cobrança o Tite. E o Fael também se apresenta ali. Aí o Jones. O jogo lá para a ponta esquerda buscando o Dodô. Foi muito à frente, o Wallace deixa a bola quicar. Ela vai saindo em lateral que favorece o Fluminense. Bom, então além dos clássicos, desse jogo aqui, do Bahia do Joel contra o Fluminense do Abel, nós temos também por esta quinta rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, a bola rolando para Atlético Paranaense e Figueirense, jogo na Arena em Curitiba, importantíssimo esse jogo, o Atlético querendo sair da zona do rebaixamento. E às 6 da tarde, a gente está vendo a falta do Tite em cima do Wallace. O Weber Roberto Lopes está marcando a falta que favorece em cima do Rodrigo, né? O time do Fluminense ali pela direita. Essa é a primeira... o Wallace mesmo, perdão, Marcelo, era o Wallace mesmo, diga. É a primeira partida do Wallace como titular do Fluminense, um jogador que tem a confiança de quase todo mundo dentro do clube, porque ele tem um passado muito interessante, já jogou pela Seleção Brasileira Sub-17, é uma aposta do Fluminense para o futuro. Passamos de 6 minutos do primeiro tempo, Marquinhos vai lá para fazer a cobrança. Como sempre acontece, o centroavante Souza se posiciona na marcação ali na frente. Você vê o Dani Moraes e o Tite, que são os dois zagueiros. O Fael fica um pouco mais atrás, porque o time do Fluminense tem Gun e Leandro Eusébio, além do Fred, que são muito altos e ótimos na jogada aérea.
O Leandro Eusébio caiu lá no meio da área, vai Marquinho na cobrança, bem fechadinha. Bola vai passando, vai sobrar pro Gum. Aparece o Jones. Brigou ganhando o Ciro, tocou pro Eusébio, agora é desviada para escanteio. O Fabinho toca essa bola pela linha de fundo, é escanteio para o Fluminense. Mais uma vez a chegada ali do Fabinho, cedendo o escanteio. É o primeiro escanteio da partida. Leandro Eusébio tá aí, o Dani Moraes está puxando o Leandro Eusébio. Aí você vê o Lanzini, ele vai para fazer a cobrança do escanteio. Levantamento, chegou para fazer o corte o Souza na primeira trave. Aí Carlinhos, ele, o Carlos Alberto. Carlinhos dá um toque lá atrás, agora Diego Cavalieri vai sair inclusive da área. Então eu completo a informação sobre a rodada, né? Às 6 da tarde. Nós teremos duas partidas. Temos um clássico local, estadual, Cruzeiro e América jogando em Sete Lagoas. E o Internacional recebe o Coritiba. Jogo acontecendo em Porto Alegre. São os jogos desta quinta rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Tite e o Fred se desentenderam ali. O Tite faz ponderações. O Tite teve uma passagem pelo Vasco, começou a carreira no Internacional. O torcedor do Bahia dá uma vaia no Fred ali, jogo que segue. O time do Fluminense hoje, olha, que ela é grande sempre, por onde o Fluminense se apresenta, mas é grande o número. Daqui a pouco a gente até mostra, assim, num plano mais aberto, essa torcida do Fluminense para você. Na hora que o jogo estiver paralisado, obviamente. Aí o Dani Moraes, aí sai jogando pro Bahia, faz o levantamento lá buscando o Souza. O Souza fez de conta que não queria participar, depois só podia ser com ele. Estava adiantado, foi marcado o impedimento. Olha só a torcida do Fluminense. Axé Bahia, segundo muitos, é a maior torcida fora de base de qualquer time brasileiro, né? Do Fluminense, certamente. É o espaço reservado à torcida do Fluminense ocupado, olha, eu calculo ali umas 3 a 4 mil pessoas no lado reservado aqui a torcida do Fluminense. O desembarque do Fluminense ontem aqui em Salvador foi uma loucura, Luiz Roberto. Eles chegaram mais ou menos na mesma hora que a gente, a cidade, e havia 500 torcedores fazendo uma festa danada, parecia seleção brasileira. A fase vai ajudando, o time buscando a quinta vitória consecutiva. E para continuar no que se chama hoje de G5, né? São 4 vagas para a Libertadores, mas como o Vasco é líder do campeonato, ele está abrindo uma vaga a mais, já que ele já está na Libertadores por ser o campeão da Copa do Brasil. O Fluminense é o quinto. Aí o Lanzini. Se movimenta ali o Fred pelo meio. Passa o Wallace na ponta direita. Vem o argentino Lanzini, é outro menino. Tem só 18 anos o Lanzini. Aí o Wallace. Rafael encosta na marcação, o Wallace volta. Tocou no Edinho. Edinho buscou a jogada com o Lanzini. Quem cortou foi o Dodô. A bola quica, sobra no meio. Lá atrás ajudando o tal Jones. O Jones cortou e trabalhou com o Helder. Helder vira o jogo do lado esquerdo agora para o Dodô. Adianta para Carlos Alberto. A jogada foi legal. Ele dominou a bola sobre a linha. Carlos Alberto vai levando, atropelado pelo Rodrigo. O Roberto Lopes vai marcar a falta do Rodrigo sobre o Carlos Alberto. O Carlos Alberto, Luiz, que levou uma bronca do Joel essa semana, que o Joel acha que ele está aprendendo demais a bola. O Carlos Alberto tem 12 jogos pelo Bahia, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência a gol. Então o Joel quer ele mais solto, tocando mais a bola, até para fluir mais, já que ele é o homem pensante nesse meio campo do Bahia. Aos 26 anos, o Carlos Alberto está atingindo a maturidade, mas o Joel está querendo que ele mude um pouco o jeito que se notabilizou o Carlos Alberto, né? Que é a condução, é o chute de longe, etc. Vai lá o Marcos para fazer a cobrança da falta para o time do Bahia. Souza, Tite, Fael, o próprio Dani Moraes, os grandalhões do Bahia na jogada pelo alto. Marcos já está autorizado, ele vai para a bola, fez o levantamento, o Tite ficou adiantado, mas a zaga do Fluminense cortou. Ela vai sobrar ali com o Ciro. Ciro tocando para o Rodrigo. Rodrigo perdeu, recuperação do Marcos, vai levando pela direita o lateral baiano. Encostou o Leandro Eusébio na marcação, o Marcos adianta muito, a bola vai pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia, atendimento e dedicação fazem nossa história. Jogadores à disposição do técnico Joel Santana no banco de reservas do Bahia. São esses os jogadores à disposição do Joel no banco do Bahia. O goleiro Thiago, Diego Jussani, o Camacho, Lulinha, o Maranhão, que é meia, o lateral esquerdo, o Júnior e o Reinaldo, que são 2 atacantes. O Júnior é o último ali à direita e o penúltimo
último, exatamente o Reinaldo, os dois atacantes à disposição do Joel Santana. Reinaldo que começou a carreira no Flamengo, jogou no São Paulo, fora do Brasil, entre outros times. Já o banco do Fluminense, os jogadores do banco do Fluminense para você. Aconteceu uma cena inusitada agora aqui, viu, Luiz? Depois eu explico. O Wallace está desde o início do jogo reclamando que a chuteira dele está com o cadarço arrebentado e estava solta no pé. Já eu explico. Olha o Marcos, botou na frente. Está marcado o escanteio que favorece o time do Bahia. O Carlinhos abriu os braços ali na expectativa da marcação do tiro de meta. Fez aquele gesto meio que não conformando com a marcação, com a escolha da arbitragem. Você viu o Carlos Alberto se posicionando, aí o Edinho. O Carlos Alberto com aquele dilatador nasal ali, vai saindo inclusive lá da grande área. Os grandalões por lá ficaram. O levantamento, vai subindo o Souza. Tentou o toque de cabeça, mas se apoiou para tentar a cabeçada. E o Éder Roberto Lopes imediatamente marcou. Tem bolinha pintando na tela da Globo. Em jogo a liderança do campeonato e Liedson abre o placar no Pacaembu. Corinthians 1, Santos 0. Corinthians com a vitória volta a ser líder do campeonato. Em caso de vitória do Corinthians, 46 pontos, Vasco 45, São Paulo 44, o Botafogo está indo a 41, Fluminense está indo a 38. São os 5 primeiros, os que estão se classificando para a Libertadores. Aí o Carlos Alberto. Se movimentou o Helder ali, ele busca o drible. O Carlos Alberto que apareceu assim para o futebol. As jogadas individuais, adiantou o Carlos Alberto, saiu no desvio do Edinho. O juiz está marcando o escanteio, o Edinho também não gostou da marcação não. E a nossa repetição mostra o que aconteceu. O toque do Edinho, tudo bem que a bola estava próximo da canela do Carlos Alberto. Como é difícil a vida para o juiz. Carlos Alberto na bola curtinha. Souza devolve para o Carlos Alberto. Tentou o drible, tentou ganhar do Marquinho. Marquinho foi, ganhou, Souza chegou, deu um rapa no Marquinho, que fica caído e o juiz marca a falta, que favorece o time do Fluminense. Olha, nós temos lances no Engenhão, no clássico entre Botafogo e Flamengo. O jogo está 0-0, comecinho de jogo também no Engenhão. O jogo é importantíssimo. Botafogo e Flamengo disputando o título. E a gente vê o Flamengo com o Thiago Neves batendo de fora da área e o Jefferson está numa forma exuberante. E depois o Felipe Menezes batendo falta para o Botafogo. E o Felipe foi lá para fazer. O Felipe também está em grande fase, por sinal. Começa quente o clássico lá no Engenhão e no intervalo os melhores momentos. O intervalo de clássicos para você hoje. Os melhores momentos do Engenhão, os melhores momentos do Pacaembu. Por enquanto 0-0 no Engenhão, 1-0 Corinthians sobre o Santos. Aqui Lanzini. Ele vai para cima da marcação do Fabinho. Traz para o pé direito, tentou o cruzamento. Exagerou, a bola passa por todo mundo. Só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Fanta, mais diversão. Os jogadores à disposição do técnico Abel Braga no banco de reservas do Fluminense são esses jogadores aí. O Ricardo Bena, que é o primeiro ali. Márcio Rosário, Fernando Bob, Souza, Martinúcio, Sobis e Rafael Moura. Jogadores, muitos deles consagrados entre os reservas do Fluminense. Lanzini, aí o argentino. Tentou o toque para o Ciro, acabou sendo desarmado pelo Fael. Sai jogando o volante que jogou muito tempo no Goiás e muito tempo também no Botafogo. Esse é o Helder. O Marcos está lá no alto do seu vídeo. Olha lá, vai passando o Marcos. Recebe o lateral do Bahia. Carlinhos está na marcação. Aí vem o Marcos, traz pela diagonal. Chegou o Edinho, o Marcos ganhou. Aí na sequência o Gum dá um chutão, a bola vai saindo em lateral, que favorece o Bahia lá pela direita. Luiz, deixa eu só completar aquela informação do Wallace. Ele estava reclamando que a chuteira do pé esquerdo estava solta e tal. Pediu para trocar, não achavam a chuteira dele. Vieram com outra e aí a chuteira era diferente, tá uma cor diferente. Então ele está construindo cada cor agora. O estilo, né? O Louco Abreu, ano passado, que fez uma chuteira branca, uma chuteira negra. Ah, lá, vamos trocar a chuteira? Vamos. Opa, uma azulzinha? Não, só quero uma. O outro pé tá bom. Tá bom, ficou um azul, fica uma branquinha. Beleza. O Abelão ficou olhando ali, né? Não falou nada, só olhou, deu tudo certo, observou lá o jogo. Um pé azul, um pé branco. Vai baixar um pouquinho a câmera aí, você vai ver. Aí tem esse é o menino Wallace, 17 anos apenas.
uma chuteira azul, já jogou de chuteira cada uma de uma cor? Já aconteceu. Acho que quase todo mundo, Luiz. Quando você tem duas chuteiras, né, diferentes, né, com cor diferente, às vezes acontece. Ele, para ganhar tempo, ele fez isso. Exatamente, colocou só aquela que tinha arrebentado o cadarço. Que há muito tempo só existia chuteira preta, né? Então ficou fácil, né? Você não percebia. Às vezes eram chuteiras de pares diferentes, porém da mesma cor, né? Aí o Jones tocando lá na esquerda, buscando o Dodô. O Wallace ganhou. Trabalhou com o Ciro. Ciro para o Lanzini. Marquinho foi pelo centro. Fred na ponta esquerda. Bola para o Fred. Clareou, fez o levantamento para o Ciro. Mas por muito pouco ele não tocou nessa bola. É um jogador do Bahia caído. Parece ser o Dodô. E com isso o Marcelo Lomba joga a bola para fora. Mas chegou a resvalar na bola o Ciro. Acho que ela tocou meio no joelho dele ali. Um desvio. A gente tá vendo o garoto Dodô. Nessa dividida aí com o Wallace, o Dodô caiu e levou a pior. Mas já se levantou, tá tudo bem. Por esse menino revelado no Corinthians. Que tá aqui emprestado, digamos assim, ao Bahia. Professor Joel, professor Abel, 2 zagueiros. Abel disse, Joel, tudo bem, somos contemporâneos, mas joguei mais do que você, hein? Ai, minha canela! Tem isso, hein? Joel, não, tô brincando, evidentemente, mas os dois eram de respeito pelo tamanho, né? Naturalmente o Abel teve mais oportunidades que o Joel, Luiz, inclusive fazendo parte da seleção que jogou em 78 na Argentina. Isso mesmo, participou de uma Copa do Mundo. O Abel tinha mais recursos técnicos que o Joel Santana. E nessa mesma entrevista, o Abel disse que ele é muito amigo do Joel Santana até hoje e disse que tem um jantar no fim do ano que participa também o Sebastião Lazzaroni, que eles chegam às 7 da noite e saem às 2 da manhã, que é imperdível, é sagrado, todo ano tem. É mesmo, é? É. Que fôlego. Se manda o Jones pela direita. Faz o cruzamento direto no cantinho. Cavalieri caiu para fazer a defesa. Ele ia cruzar mesmo, Luiz. Ela meteu essa bola no Souza, né? Ela pegou mal no pé dele, quase que trai o Diego Cavalieri, que estava atento na jogada. Já passamos de 19 minutos de bola rolando. Primeiro tempo aqui no estádio de Pituaçu, que é uma joia, por sinal, dos mais completos estádios brasileiros, pela estrutura, pelo cuidado, tá novinho em folha, tudo funciona. Mas beleza, realmente o estádio de Pituaçu. E além de tudo, vamos ter a nova fonte nova para a Copa do Mundo, que pelo projeto e pela localização vai ser um dos estádios mais bonitos do próximo Mundial. Fred faz a virada de jogo lá na direita para o Wallace. Botou na frente, botou bonito o Wallace. Foi na dividida, chegou o Tite rasgando e a torcida do Bahia gostou. Bola para o Carlos Alberto. Sofreu a falta do Rodrigo. Heber Roberto Lopes está marcando. É falta que favorece o time do Bahia. E nos próximos 4 domingos no Esporte Espetacular, uma série de 4 episódios. E olha, chamo sua atenção. Os Super-Humanos, já a partir do próximo domingo, hein? Entre essas 4 reportagens especiais, uma senhora de 92 anos, tem condições atléticas invejáveis. No Esporte Espetacular, Super-Humanos, 4 episódios a partir do próximo domingo. Ou seja, gente normal, né, que não é atleta de alto rendimento, que tem uma característica, que consegue desenvolver uma performance invejável. Caminho para o Jones. Marquinho recupera. Fred. Arranca o Fred do lado esquerdo. Acabou perdendo. Marcos recupera para o time do Bahia. Entrega para o Jones, vai Carlinhos. Dá o bote certo. Tocou no meio, entrega para o Rodrigo. Rodrigo para Leandro Eusébio. Esse é o Gum. Avaí vai vencendo o Palmeiras por 1-0. Está sendo na ressacada. O Avaí mesmo vencendo, não deixa a zona do rebaixamento. Corinthians 1-0, Flamengo e Botafogo 0-0. E Figueirense e Atlético Paranaense também 0-0. Diga, Júnior. Não, esses primeiros 20 minutos, o Fluminense está com um problema. O Lanzini e o Marquinhos, eles estão muito à frente, encostando no Ciro e no Fred. Só que quando o Fluminense perde essa bola, o Carlos Alberto, como está muito livre, Luiz, ele está fazendo a inversão da jogada. Ele está sempre na esquerda fazendo a inversão para o Marcos, lateral direito, que se apresenta. Com isso ficam 2 jogadores em cima do Carlinhos. Carlinhos vai até a linha de fundo. Ciro fez o levantamento para o Marquinhos. A bola passou por ele. Sobrou com o Wallace. Rodrigo ficou atrás. Tocou para o Rodrigo. Bateu para o gol. Jogou à direita. Globo, a gente se liga em você. Novo Polo, o mais completo da categoria.
Nós temos mais um lance no Engenhão, mais um lance de ataque lá no Estádio Olímpico João Avelange, no clássico Botafogo 0, Flamengo 0. É o Botafogo no ataque. Olha o Herrera de fora da área de bicicleta. Se faz, hein? E pedalou mesmo, jogou o pé esquerdo na frente e bateu de direita na bola, de fora da área. Bicicleta não é tão anormal, mas de fora da área que não é comum, né? Fred ficou sentindo ali a perna direita, a gente está revendo a jogada. Mais para pancada do que para problema muscular. Carlinhos marcado pelo Jones. Carlinhos adiantou, a bola saiu pela linha de fundo. A gente via a reação do Carlinhos quando ele bota as mãos na cabeça. Ou seja, ele interpretou que o toque não foi dele. Você está vendo aí o garoto Ciro, mais um garoto Wallace. Mas o juiz marcou tiro de meta que já foi cobrado pelo time do Bahia. Hoje no Domingão do Faustão tem as surpresas da Maratona do Faustão. Tem os sucessos de Bruno e Marrone. E Fabiana Carla mostrando uma história para lá de curiosa. 6 da tarde no Domingão do Faustão. Aí o Fabinho. A jogada para o Jones. Se apresenta o Edinho na marcação. Ele tocou para o Carlos Alberto. Devolução para o Jones, na ponta direita, Eusébio veio na marcação. Aí no fundo o Jones tentou fazer o cruzamento, errou geral. A bola vai pela linha de fundo, é só tiro de meta que favorece o Fluminense. Bahia vai tendo um pouquinho mais de posse de bola, 52% contra 48%. Nas últimas partidas do Fluminense como visitante, São Paulo e Cruzeiro especialmente, olha só a imagem do Pituaçu, do estádio Governador Roberto Santos. É uma ferradura, digamos assim, né? A arquibancada está apoiada no morro mesmo. Você vai ver aqui do lado direito, quando termina a arquibancada, começa o morro. Tem até espaço para ampliação. Lembra muito São Januário, Pacaembu. Estádios assim que também são formados por uma ferradura. Aí o Carlinhos domina do lado esquerdo. O levantamento foi muito forte. O Wallace. Dodô está marcando, o Wallace caiu, agarrou a bola com as mãos e o Roberto Bratz entendeu que ele foi dar uma de goleiro e a regra não permite. Ou foi falta nele, Marcílio? Foi falta. A 2 metros do Roberto Bratz. Ele olhou pro Weber, esperou que o Weber marcasse a falta. Ele não marcou. Como o Weber não marcou, o Bratz resolveu marcar só a mão do jogador do Fluminense. Mas foi falta muito clara. Ele, Bratz, tinha que ter tomado essa decisão. Roberto Lopes está marcando falta do Souza. Mas nas últimas 2 vitórias como visitante, Júnior, o Fluminense sempre teve, no primeiro tempo especialmente, mais posse de bola, iniciativa de buscar, começou a construir o resultado e assim passou a jogar mais esperando. Talvez, Luiz, eu acho que até por esse posicionamento que eu chamei a atenção do Marquinhos e do Lanzini, que eles ficam um pouco fora do jogo, entendeu? Aí com isso o Fluminense perde um pouco. Você viu a jogada anterior do Carlos Alberto completamente livre ali no meio campo. Isso pode criar um problema, entendeu? É só uma questão de posicionamento. E a bolinha anuncia que a rede está balançando na tarde do seu domingo. E é gol no clássico carioca. Louco Abreu. Botafogo 1, Flamengo 0. Flamengo a 8 rodadas sem vencer. O Botafogo, em caso de vitória, vai a 43 pontos. Fica a 3 do líder Corinthians, mas tem um jogo a menos. É um jogo contra o Santos, de mando do Santos. O jogo é em tese na Vila Belmiro. Eu digo em tese porque o Santos tem revezado, às vezes manda seus jogos no Pacaembu. Edinho tocou de cabeça, é lateral para o Bahia do lado direito. Já passando os 25 minutos. Atenção, galera, no show do intervalo. Show de clássicos estaduais para você. Os melhores momentos de Botafogo 1, Flamengo 0, Corinthians 1, Santos 0 por enquanto. Bola para o Dodô do lado esquerdo. Aí o Dodô protege. Fez o levantamento para o Souza. Leandro Eusébio marcando. A bola voltou no Marcos. Tentou o chute. Explodiu no Carlinhos. Lateral para o Bahia. Torcedor do Bahia. Uma mistura de aplausos. Joel Santana não abriu um sorriso não. Está ali abraçado à sua prancheta. É o escudeira. E o Marcos vai lá para fazer a cobrança do lateral. Carlos Alberto orienta. Aponta espaços vazios para os companheiros. Leandro Eusébio fez o corte. Marquinho, de novo no Leandro Eusébio. Se livrou, jogou a bola para a lateral. Mais um lateral para o Bahia. Carlos Alberto. Leandro Eusébio, foi limpo, foi na bola.
Que legal esse pacto que ele fez com ele mesmo. Tomara que dê resultado, né? O Leandro Eusébio está prometendo que vai jogar sem fazer faltas. Dodô, olha o Dodô! Globo, a gente se liga em você. Itaú, patrocinador oficial da Seleção Brasileira de Futebol. O torcedor do Bahia se empolgou com o chute do garoto Dodô. Já, atenção, torcedor do Botafogo, a gente vai mostrar o gol do Louco Abreu. E lembro que no show do intervalo tem os melhores momentos. Já teve bicicleta do Herrera, defesaça do Jefferson, grande defesa do Felipe. Melhores momentos também do Pacaembu. O Corinthians vai voltando à liderança com a vitória, gol do Liedson, 1-0 sobre o Santos. Aqui vem Bahia com o Dodô. Souza para o Helder. Claro que nós vamos ter também os lances de Avaí 1, Palmeiras 0 na ressacada, de Atlético Paranaense jogando contra o Figueirense em Curitiba. Tá aí o Marcos, passou o Jones. Marcos fez o drible, levou para o pé esquerdo, bateu no gol, defendeu o gol. Foi belíssima, o chute de canhota, o Cavalieri defendeu. Esperto Souza, de pé direito botou, de mansinho para o fundo da rede. 28 minutos de bola rolando. Primeiro tempo, Souza, quinto gol dele no Campeonato Brasileiro. E ele que iniciou a jogada, né, Luiz? Na virada de jogo para o lado direito. Novamente, 2 contra 1. Né? O Marcos, em vez de dar o passe, puxou para dentro e bateu. O Diego Cavalieri fez uma grande defesa e o Souza, que vinha acompanhando a jogada sem dificuldade. Marcílio, a gente vê na hora do chute do Marcos, o Souza está embolado no meio dos zagueiros ali. Tem até o Jones mais adiantado, mas lá na ponta direita, que aí não está participando, né? Exatamente. Eu acho que o Leandro Eusébio, à frente do Gum, é que estava dando condição de jogo. Mas olha, é para coisa de centímetro, hein? Levantamento para o Fred. Chegou o Tite para fazer o corte. No primeiro momento, assim, posição legal. Pode ser que o Tiratema me desminta, mas como eu vi, posição legal com o Leandro Eusébio dando condição. Luiz, quinto gol do Souza no campeonato, ele que é um dos muitos cariocas do elenco do Bahia, né? Foi campeão tanto pelo Vasco, o time que o revelou, e também pelo Flamengo. Vamos ver o gol do Botafogo lá no Engenhão. Gol marcado pelo Louco Abreu. Cruzamento da direita. E o Louco Abreu de cabeça, abrindo o placar no Clássico. 1-0 Botafogo sobre o Flamengo. Já no intervalo, os melhores momentos. Botafogo tentando se recuperar da goleada que lhe foi imposta pelo Coritiba no último domingo por 5-0, né? Mas o Botafogo que conseguiu uma arrancada sensacional no campeonato. Está ali disputando o título mesmo. Uma vitória hoje deixa o time a 3 pontos do líder, com um jogo a menos, ou seja, uma possibilidade de estar empatado em número de pontos com o líder Corinthians, que vai ganhando do Santos por 1-0. Mas tem muito jogo pela frente ainda. Aí o Leandro Eusébio. Carlinhos. Se movimentou o Ciro do lado esquerdo, o Carlinhos trabalhou com o Ciro. Evolução no Carlinhos. Botou na frente, velocidade do Ciro, mas o Marcos está atento, dominou. Ele fez um giro estranho ali, na sequência ele conseguiu chutar essa bola contra o corpo do Ciro. E o lateral, portanto, favorece o time do Bahia. O Fluminense, que é o time que menos empatou no campeonato, e o Bahia é o segundo time que mais empatou na competição. Foram 9 empates do Bahia, o Fluminense só empatou uma vez no Campeonato Brasileiro. Vai lá o Marcos para fazer a cobrança. Jones desvia, dá uma casquinha de cabeça para o Souza. Aí o zagueiro Gum. O torcedor do Bahia sai cantando aqui no estádio de Pituaçu.
no grito de Bahia, Bahia, é bonita a torcida do tricolor baiano. Rodrigo, lembrando que o Diogo tem sido titular nessa posição e está suspenso, exemplo do Mariano, ambos pelo terceiro cartão amarelo. O Digão, que é reserva da zaga, mas é outro suspenso no time do Fluminense. Gum. Fred fez o drible, levou bem, tocou no Lanzini, levou para o pé direito o Lanzini, mais um drible, o Wallace ficou na ponta direita, bola para o garoto Wallace, ele vai para o fundo, cruzamento, tocou no Dodô, escanteio tricolor ali pela direita. Aí o Fred com a abraçadeira de capitão, faz uns 4, 5 dias que não faz a barba, o Fred tá com cara de mal. Olha os dois zagueiros do Fluminense lá, e o Fabinho, que é muito alto, volta, evidente, da marcação, 1,86 m tem o Fabinho. Gum e Leandro Eusébio. Ano passado os dois fizeram gols importantíssimos na conquista do título. Marquinho bateu fechado, olha o desvio. Quem subiu foi o Fael. O Gum saiu lá de braços abertos, falando com o Weber Roberto Lopes. Tava querendo pênalti, né? Tá dentro da área, vai querer o quê? Lanzini. Roberto Bratis está marcando falta do Dodô sobre o Lanzini. O Bratis é um assistente que está ali bem pertinho. A gente está revendo a jogada. Aí o Dodô dá mesmo um rapa no Lanzini. Né? Falta muito clara. Bem marcado. E o Marquinhos se ajeita. E ajeita a bola para fazer a cobrança da falta. Aí você vê o Marquinho. Foram 8 faltas cometidas pelo Bahia, 10 pelo Fluminense. E vai Marquinho para a bola. Fez o levantamento fechadinho. Souza para de cabeça. Ela saiu em lateral. O Wallace para fazer a cobrança, você vê o Leandro Eusébio ali orientando seus companheiros, apontando espaços, né? E o Wallace vai lá na cobrança do lateral. Arremessou lá na área, Leandro Eusébio vai subindo. Chegou o Dodô. Mais um lateral para o Fluminense ali, quase na divisória do gramado. 33 para 34 minutos, 1-0 Bahia. Bahia vai chegando com essa vitória, 27 pontos, seu primeiro time além da zona do rebaixamento. O Atlético Mineiro, que perdeu ontem para o Goianiense, abre a zona do rebaixamento com 24 pontos. Aí o Tite. Ela bateu no Lanzini e sobrou com o próprio Tite. Daqui a pouquinho no show do intervalo, Brasileirão, 40 anos. Lances inusitados nos 40 anos de vida do Campeonato Brasileiro. Já já, no nosso show do intervalo, que vai ter como destaque principal o domingo de clássicos estaduais no Campeonato Brasileiro. Por enquanto, Botafogo e Corinthians estão vencendo Flamengo e Santos. O Edinho, disse ali o jogo. O Edinho. Helder. O Rodrigo encostou ali na marcação e deu um toque mais atrás para o Tite. Carlos Alberto. Está jogando o Ciro do lado esquerdo. Tentou a jogada para o Marquinho. Marquinho botou na frente, foi atropelado pelo Souza. Vai levar passagem ali, o Souza e o Marquinhos se desentenderam. Cartão, Marcelo. Eu vi na hora que ele ia levar o cartão pelo rapa que ele deu, olha ali. A bola já tinha ido há muito tempo. Ele foi na perna do jogador do Fluminense. O cartão foi bem aplicado. Com a pontinha do pé ali para derrubar o Marquinho. Marquinho está ajeitando de novo ali a bola para fazer a cobrança da falta. O Carlinhos fica ao lado dele. Apenas o Marcos na barreira ali, só para atrapalhar um pouquinho o Marquinho. O Marquinho vai para a cobrança, levantamento, o Gum subiu, a bola passou. O Leandro Eusébio não conseguiu dominar essa bola. E olha, o Gum não percebeu, mas ali no meio da área, a camisa dele foi devidamente levantada pelo marcador ali. Ele está com a camiseta por baixo, deu para perceber. Olha ali, olha o Fael. Olha o Fael, levanta a camisa, vai arrancar a camisa, me dá a camisa, Gum, me dá a camisa. E aí, Marcílio? Isso é muito pênalti, né? Não dá para ser considerado aqueles lances em que um puxa pelo outro, outro agarra por um, porque não, é um só que puxa e puxa muito, né? Falta sobre o Carlos Alberto. O Gum está se desculpando ali
o Carlos Alberto e também com o juiz. O Weber Roberto Lopes marcou a falta sobre o camisa 19 do Bahia. Vai mostrar cartão. Terceiro cartão amarelo do Gum, está fora do jogo contra o Avaí. Não havia necessidade de disputar a jogada dessa maneira, né? Ele bota em risco a integridade física do adversário. O Mas cartão eu é bem acho que ele não aplicado. viu, Renato. Ele não viu o Carlos Alberto. O Carlos Alberto tomou uma iniciativa do jogo que ele não viu, estava fora do raio de visão dele. Por isso que ele acertou, tanto que ele chutou o Carlos Alberto até a sola dele, né? Não foi intencional. São 10 faltas sofridas pelo time do Bahia, 5 delas no Carlos Alberto. Aí o Marcos na cobrança da falta. Bahia vencendo por 1-0, gol do Souza. 37 minutos deste primeiro tempo, levantamento do Marcos. Gum tirou, a bola voltou no Fael. Pro Jones. Bateu de fora, a bola desviou no meio do caminho no Leandro Eusébio. E se não desvia, não sei não se não ia na gaveta essa bola, viu? O chute, a bola toca no Leandro Eusébio. Provavelmente ele iria dentro do gol, né? Com possibilidades para o Diego Cavalieri. Providencial a desviada do Diego, do Leandro Eusébio. Olha lá o Marcos na cobrança do escanteio. O Souza e o Dani Moraes ali se movimentando. Os dois estão na marca do pênalti. O Carlos Alberto fica na entrada da área. Vem cobrança do escanteio. Levantamento para o Fred. A parar de cabeça. Bola quica. Vai o Dani Moraes em cima do Fred. E o juiz está marcando a falta sobre o Fred. Globo, a gente se liga em você. Skol 360, a cerveja que não estufa. Aí o Dodô. Devolução do Marcos pro Dodô. Bola pro Carlos Alberto. Ciro sai jogando. O Wallace, perdão, saiu jogando. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Agora sim é o Ciro. Devolve no Wallace. Ele entrega no meio com o Marquinho. De novo no Wallace. Não tem ninguém, consequentemente, do lado direito. E é gol no Pacaembu. Henrique empata. Corinthians e Santos 1-1. Lanzini botou na frente. Proteção do Tite. Lomba saiu para ficar com ela. Portanto, o Henrique, aquele volante que jogava no Cruzeiro, empata. Se não estou enganado, é o primeiro gol dele com a camisa do Santos. 1 para o Corinthians, 1 para o Santos. Isso significa que o Vasco volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Com 45 pontos, os 3 conquistados ontem sobre o Grêmio, o Corinthians vai ainda a 44. Mas tem rede balançando aí. Em gol acontecendo no domingo. E o volante Chico empata para o Palmeiras. Avaí 1, Palmeiras também 1. Jogo na ressacada em Florianópolis. Carlinhos, Marquinho. Tentou a bola para o Fred, é boa. Dominou, mas a bola escapou do controle do Fred. Ficou sentindo um problema ali. Zabou o Fred. Segurou a coxa. Pé esquerdo, ao lado esquerdo ali o Fred, vai se levantando. Ciro domina. Acabou sendo desarmado. Mas o toque aconteceu do Marcos e a arbitragem marcou. O Fred levantou o calção ali, ele está olhando. Esse bate-boca do Fred é com o Braatz. Ah, bom, não foi nada muscular, o torcedor fica preocupado. O Tite deixa o pé alto e com a sola acerta ali meio que a coxa do lado esquerdo do Fred. E por isso o Fred estava falando na direção do Roberto Braatz. O Weber Roberto Lopes vai até conversar com o Braatz ali. É que o Joel Santana, viu, Luiz? Entrou na discussão também. E aí o Fred começou a bater boca com o Joel. É aquela história, né? O Tite deixou o pé ali, certo? Ele chegou primeiro na bola e depois deixou ali. Mas essa briguinha já está desde do começo do jogo, né, Luiz? Isso, e nessa ocasião, inclusive, Júnior, o Tite tentou acertar o Fred com o braço num lance que estava parado já. Tentou dar uma cotovelada. O Lanzini se prepara para fazer a cobrança de falta para o Fluminense. Jogadores se movimentam. O Gum, o Leandro Eusébio e o Fred estão na direção da segunda trave. São os jogadores mais altos do Fluminense. O Edinho está mais na marca do pênalti. Já está autorizado o Lanzini para a bola. Ele vai, pé direito. Globo, a gente se liga em você.
Vivo sempre, agora com internet, você sempre conectado. O Weber Roberto Lopes foi enquadrar o Fred, inclusive agora punido com o cartão amarelo. Nossa, que careta o Weber Roberto Lopes. Assim se assusta a criançada que está curtindo o futebol. E o Fred mostrou para ele a marca da sola dos cravos da chuteira do Tite. Olha lá, que o Tite deixou o pé mesmo. Quem joga futebol sabe disso. Inchou, olha só, fez um galo na coxa do... Vai lá. Ô Marcília, você tomaria alguma atitude em relação ao Tite? Teria que ter tomado. O fato de chutar a bola, depois eu continuo. O fato de tocar na bola primeiro não significa que tudo pela frente possa ir adiante, né? Ele comete a falta. Agora também o Fred foi muito ingênuo ficar discutindo com o auxiliar o tempo todo, né? Começou a chover e pinga forte, viu, Luiz? Pois é, tava um dia bonitão aqui na Bahia e de repente chegou uma chuva. Nessa época de menos chuvas na região nordeste do Brasil, né? Normalmente chove muito pouco nessa época, né? Ali já entre fevereiro e junho chove muito no nordeste brasileiro. Um detalhe aqui do banco do Fluminense, Luiz, o Abel não está nada satisfeito com o time, mandou 3 jogadores para o aquecimento já no primeiro tempo. O Rafael Moura, o Fernando Bob e o Martinucci. Aqui do Marcos, a bola vai saindo em lateral, que favorece o time do Fluminense. Vai lá o Rodrigo para fazer a cobrança. Tem um jogador do Bahia caído e a gente aproveita para botar o internauta na nossa transmissão. Vamos lá. Júnior, qual o problema do Bahia para o time não desempenhar melhores resultados com tantos investimentos feitos pelo clube? Bora, Bahia! A participação do Júlio César de Pojuca aqui no estado da Bahia, participando com a gente. Vou até pedir para o nosso pessoal de produção repetir a pergunta, porque aqui no estádio com esse barulho todo às vezes a gente não consegue ouvir direito enquanto você está revendo o gol do Souza. É isso aí, Júlio. O Júlio César, na verdade, está preocupado como todo torcedor, porque realmente foram grandes investimentos que o Bahia fez. Basta você olhar os nomes consagrados que o Bahia tem dentro do seu elenco, Luiz. Só que o fato de não ganhar dentro de casa, isso tem um peso muito grande, né? Principalmente com o apoio da sua torcida. Como eu disse anteriormente, em 11 jogos, esse é o 12º dentro de casa, o Bahia só conseguiu 2 vitórias, é muito pouco. Então, por isso, continua nessa situação. O Souza fez ali alguns gestos do tipo, vai acabar o primeiro tempo, espera um pouco, não sei, não deu para entender direito, né? Carlos Alberto, parece que não dá mais pro Carlos Alberto não, foi isso que o Souza sinalizou, Luiz. Finzinho do primeiro tempo, 44, quase 45. Leandro Herrera. Aí ele toca no meio pro Rodrigo. O Rodrigo protege, trabalha do lado esquerdo. Edinho domina. Tem o Carlinhos, Edinho levou pro meio, bateu pro gol. A bola foi da direita do gol do Bahia. Apenas o tiro de meta pro Marcelo Lomba. Fred tá ali, com cara de poucos amigos. Já tomou uma chuteirada na coxa. O Diego Cavalieri fazendo gestos lá do outro lado, né? A chuva parece que vai passar rápido. Mais 2. Vamos a 47. Parou de chover, Marcelo Corrêa? Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Deu para molhar a camisa azul, Corrêa? Não. Não, tá bom. Luiz, vai entrar o Lulinha no lugar do Carlos Alberto, viu? Lulinha, camisa 77, não dá mais para ele. Lulinha revelado no Corinthians, né? Foi até tratado como assim, como uma promessa e tudo. Aí foi negociado, tá aqui no Bahia agora. Carlos Alberto, que durante a semana chegou a ser poupado de treinos por conta de um problema. Pelo Lulinha, que treinou sempre no lugar dele, né? Então vai entrar o que é o óbvio do que foi feito na semana no time do Bahia. Leandro Eusébio, já show do intervalo. Brasileirão, 40 anos, lances inusitados nesses 40 anos de Campeonato Brasileiro. Aqui vem Marquinho, toca na ponta esquerda para Carlinhos. Carlinhos vai para cima do Marcos. Fez o drible, vai para o fundo, fez o cruzamento. Marcelo Lomba foi e tirou. Aí o Jones, Carlinhos pressiona. Ele toca no Carlos Alberto. Carlos Alberto fez o giro, botou lá para o Jones na ponta direita. O Carlos Alberto voltou a correr normalmente, mas o Lulinha tá no aquecimento e já foi até ali no meio do campo na expectativa de entrar. Tá pronto para entrar aqui. 46 minutos e meio, temos mais 30 segundos de bola rolando. No show do intervalo, o melhor dos clássicos estaduais.
Santos e Corinthians 1-1. Botafogo 1-0 sobre o Flamengo. Vai completando 9 jogos sem vencer o Flamengo com essa derrota. E o Botafogo segue firme na busca do líder. Aí você vê o Rodrigo. Errou o passe o Rodrigo. O Rodrigo foi revelado apareceu no futebol jogando no Madureira durante o campeonato estadual. E no momento em que o Weber Roberto Lopes apita, fim de papo, termina o primeiro tempo aqui no estádio de Pituaçu. O Carlos Alberto vai saindo aí mancando. O Lulinha deve voltar no lugar dele para o segundo tempo. Show do intervalo começa com os nossos repórteres aqui no estádio de Pituaçu, Marcelo Corrêa e o Sérgio Pinheiro. Aqui com o Fred. Fred, como é que... Na arena de Pituaçu, antes da bola rolar nesse segundo tempo. Então, teste para drenagem, que já passou pelo teste e é muito boa, por sinal, a drenagem aqui do estádio de Pituaçu. Vai começar o segundo tempo, tá tudo pronto. 1-0 para o Bahia. A gente viu de novo o lance do gol. Momento em que autoriza Weber Roberto Lopes, bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo de 1 para o Bahia, 0 para o Fluminense. Luiz. Sim. O Fluminense tem duas alterações, hein? Entraram Martinucci e Fernando Bob, saíram Ciro e Rodrigo. E agora todo mundo tá molhado aqui embaixo. O Bahia também mudou, viu, Luiz? Aquela mudança que já era prevista ali no finalzinho do primeiro tempo. O Carlos Alberto não voltou e o Lulinha está em campo. O Lulinha com a número 77, a gente tá vendo aí o Edinho. Então, confirmando, Correge, as mudanças do Fluminense, que a bola foi para o ataque, a gente acelerou. Vamos confirmar com calma. Pois é, saíram o Rodrigo com a número 30 e Ciro com a número 18 para as entradas de Fernando Bob com 88 e Martinucci com a 25. Portanto, o argentino Martinucci, que fez uma Copa Libertadores bem legal pelo Peñarol, vice-campeão. Você está vendo ele no detalhe, que é atacante mesmo. Martinucci não é meia. Muita gente durante a Libertadores, não, porque eu meio jogava com a 10, né? Impressionante. Só porque joga com a 10, o cara tem obrigado a ser meia. Mas ele é atacante e ele já disse para a comissão técnica do Fluminense que ele não tem, inclusive, características de voltar muito, enfim, ocupa espaço e tal, mas o negócio dele é jogar para os lados do campo como atacante. E o Fernando Bob, que é um volante canhoto, entrando no Fluminense. E o Lulinha, substituição já anunciada no finzinho do primeiro tempo no lugar do Carlos Alberto. O Júnior já comenta o que a gente pode esperar dessas substituições todas aí, Júnior. Eu acho que o Martinucci para dar um pouquinho mais de pressão na frente e velocidade, né? E o Fernando Bob, eu acredito que vai auxiliar o Carlinhos, né? O Carlinhos ficou, na verdade, sobrecarregado no primeiro tempo, sempre com dois jogadores entrando pelo seu setor, principalmente quando tinha uma virada do Bahia da esquerda para a direita. O Roberto Lopes está marcando falta ali no meio do campo. O Bob se enrolou com o Lulinha. O Weber Roberto Lopes está esperando que os dois se levantem. Ele marcou falta do Fernando Bob, que vai ser inclusive punido, Marcelo. Ele não tocou na bola, mas já levou um cartão, né? Ele escorregou. Aí eu acho que houve um excesso por parte do árbitro. A pancada, o visual realmente foi forte, mas visivelmente o jogador escorregou em função do gramado, né? Essa chuva, essa pancada violenta que saiu, deve ter deixado o gramado bem escorregadio. Toque de cabeça do Fernando Bob ali para o Carlinhos. Torcedor do Bahia está empolgado nesse recomeço de jogo. Falta do Souza sobre o Carlinhos. Eles se desentenderam ali. O Carlinhos não deixou barato não. O Souza, um agarrou o outro agarrou um. É a falação. É o jogo falado. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo na rodada. É gol em clássico estadual, é gol no Engenhão. O Flamengo empata com o Jael. O torcedor do Bahia conhece bem o Jael. Um para o Botafogo, um para o Flamengo. Jael, o Cruel, foi aqui uma denominação criada pelo torcedor do Bahia. O Jael foi muito bem aqui no ano que o Bahia ascendeu de volta à Série A. Disputou pelo... Aí o Edinho. O Wallace fez o levantamento. Olha o Fred. Chegou o Dani Moraes e jogou pela linha de fundo em escanteio. Só sobre o Jael rapidinho, Luiz. Jogou as séries B pelo Bahia de 2008, de 2009 e 2010. Sérgio Pinheiro acompanhando tudo do Bahia, mesmo prejudicado por um princípio de gripe. Deixando a voz um pouco avariada, mas está absolutamente perfeito para a gente entender. Olha o escanteio cobrado. Ainda mais com essa chuvinha. Não toma chuva não, tá bom, Sérgio Pinheiro? Se protege aí.
Tô protegido, Luiz, pode ficar tranquilo. Ô Luiz, e com a chuva... Perdão, diga. Com a chuva, Luiz, o Abel teve que ficar aqui debaixo da marquise do banco de reserva. Ele estava em dócil, gritando de longe. Ninguém ouvia o que ele falava. Foi só parar um pouquinho que ele já voltou para lá para gritar com o time do Fluminense. Aí o Abel Braga com um casaco agora aí para se proteger da chuva. Já a gente vai ver o gol de empate do Flamengo no Engenhão. Gol marcado pelo Jael. Pelo jeito também o Jael não começou jogando, né? Modificação feita lá pelo Luxemburgo no time do Flamengo. Entrou realmente no intervalo. Carlinhos ali com o Marcos. O juiz está marcando a falta do Carlinhos sobre o Marcos. O juiz é esse aí, o Weber Roberto Lopes. E o lance foi esse que você está revendo. Jones. Marcos. Lulinha, Fernando Bob ficou com a bola. Trabalhando no meio com Lanzini. Lanzini tem o Marquinho do lado esquerdo, olha para o Marquinho. Dani Moraes foi na marcação, Marquinho de pé esquerdo, fez o levantamento, Marcelo Lomba, tranquilo, foi fechado demais o cruzamento. Ele buscava talvez o Martinucci, mas o Fred estava um pouco mais atrás. Souza fez o gol do jogo. Bahia vai vencendo por 1-0, daqui a pouco tem Domingão do Faustão, tem as surpresas do Maratona do Faustão. Tem Bruni Marrone cantando no palco do Domingão e ainda a Fabiana Carla, né? Mostrando uma história pra lá de curiosa. Domingão do Faustão logo depois do futebol. Aí o Fernando Bob. Jogador formado das divisões de base do Fluminense que normalmente se prepara para entrar quando joga diante da torcida tricolor no Rio, é vaiado. Aí o Fernando Bob com a bola. Protegeu. Fred pedindo, ele tentou o chute pro gol. A bola explodiu no Helder. Volta no Gum. Marquinho vai da meia esquerda, ele tenta levar pela diagonal. Martinucci devolveu pro Marquinho, adiantou muito. Helder recupera, sai jogando pro Bahia. Fernando Bob deu o bote certo, fez o corte, a bola ficou do lado esquerdo. Dodô tocou mais atrás e o Fael recuando lá pro Marcelo Lomba. Não pode defender com as mãos, se livrou da bola. O lateral pro Fluminense na direita, tem pressa o Fluminense. Olha o torcedor do Bahia aí, com direito a regente e tudo. Lateral para o Bahia. Vamos ao gol de empate do Flamengo no Engenhão. Botafogo fez 1-0 com o Louco Abreu. Olha o Jael, rapaz. Gol de centroavante, mas com técnica dessa vez, olha. Tirou o Antônio Carlos, tirou o Fábio Ferreira primeiro. E depois o Jael fazendo o gol. Matogrossense de Cuiabá. O Jael empatando lá no Engenhão. 1-1 o jogo. Botafogo de qualquer forma vai se mantendo quarto, né, com esse empate, com 41 pontos. O Fluminense está perdendo aqui, tem 37. É o quinto, o Flamengo está indo a 37, é o sexto. Mesmo empatando e o Fluminense perdendo, o Fluminense tem 3 vitórias a mais em relação ao Flamengo. Se mantém na frente do Flamengo no caso de empate e número de pontos. Do lado esquerdo, Carlinhos. Mais uma vez o Fernando Bob. Marquinho pro Edinho. Aí o Bob. Marquinho, a posição é boa ali. Vai tentar o chute, o Marquinho. Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia. Atendimento e dedicação fazem nossa história. Pegou nele, olha a bolinha aí. É um domingo de prender a respiração. Pinta a bolinha, o coração pulsa mais forte. É gol em São Paulo. O Santos vira no Pacaembu. Santos 2, Corinthians 1. Gol de Borges. 17º gol do Borges no Campeonato Brasileiro. Caiu como uma luva, né? Até pelo estilo do Borges, até com o Neymar, com aqueles meninos que tocam muito. Um jogador que tem velocidade, uma ótima técnica, Luiz, e tem um faro do gol mesmo, né? Ficou dando sopa aí, o Santos pegou e encaixou perfeito no seu time. Baiano, né? É mais um legítimo representante da Boa Terra. Carlinhos. Martinucci, devolveu no Carlinhos. Olha o Carlinhos.
Marcos dá um chutão, a bola sai lateral para o Fluminense. Daqui a pouquinho a gente vai até mostrar os primeiros colocados do campeonato, porque o Vasco vai se mantendo líder, o Corinthians com derrota é terceiro, sai da liderança para terceiro. Já já a gente confirma para você. Marquinho tentou a jogada na esquerda para o Martinútil. Ele vai para o fundo, girou, tentou o cruzamento, a bola explodiu no corpo do Fael. Escanteio o Fluminense. Aí o Frederico se posicionando lá para a tentativa da jogada pelo alto. E o Marquinho vai na cobrança do escanteio. Leandro Eusébio com os grandalhões se posicionando, você vê o Fred e o Leandro Eusébio juntos. Vai Marquinho, tentou a bola curtinha para o Lanzini. O argentino dominou o Lanzini, bateu para o gol. Lomba fez a defesa e na sequência Dani Moraes jogou pela linha de fundo. Ele fez uma defesa difícil, Luiz, que a bola saiu variando, exatamente, ainda com muita gente na frente dele. Marquinho na cobrança de escanteio, o Fluminense cresce, vai buscando o empate. Levantamento, tirou o Fabinho. Fred tentou o domínio, girou. Achei que o Fred atrapalhou o Martinútil nessa. O Martinútil vinha de frente para o gol, o Fred estava de costas. Quer ver? A bola vai para o Fred, olha. Ele domina, a bola vai. E talvez o Martinútil não conseguisse finalizar, porque o Fael estava em cima ali. Vamos ver o gol do Santos, o gol do Borges? Vamos a ele. O cruzamento vem da direita e o Borges, aí é gol de centroavante mesmo, né? Parece meio do nada ali para botar no fundo da rede. Santos de virada 2-1. Aí ganhando do Corinthians. Aí você vê o Lanzini, Fabinho veio por trás, Lanzini tocou. Boa bola para o Martinútil. Ele tocou na esquerda para o Carlinhos. Fez o cruzamento, foi fechado, a bola vai apenas em tiro de meta para o Bahia. Globo, a gente se liga em você. Fanta, mais diversão. A classificação do Campeonato Brasileiro com os jogos, com os resultados que nós apresentamos para você até aqui, ó, a parte de cima da tabela. Bahia sai jogando aí, você tem o Vasco com 45, São Paulo 44, Corinthians está perdendo 43, Botafogo empatando 41, Flu 37, Flamengo também 37. Fluminense tem 3 vitórias a mais que o Flamengo, é o primeiro critério para desempate. Leandro Eusébio para o Carlinhos. Lembrando que o Vasco goleou o Grêmio ontem 4-0 em São Januário. São Paulo também goleou o Ceará por 4-0 no Morumbi. Martinútil fez o levantamento. Olha o Tite. Que isso? Mas Tite? a perna direita não é boa, né, Luiz? Ele é canhoto, né? Com a bola molhada, o campo molhado. Ele ficou olhando para a bola lá. Eles estavam com raiva da bola, Tite? Que isso, rapaz? Olha lá o Marquinhos na cobrança do escanteio para o Fluminense. Mais um escanteio, acho que já é o 5º do Fluminense no jogo. É o 6º, perdão. Marquinhos na bola, fez o levantamento. Edinho subiu para tirar o Dani Moraes. A recuperação foi do Wallace. Fernando Bob. Levantamento buscando o Fred. Subiu o Dani Moraes. Falta do Fred sobre o Dani Moraes. Marcou o Weber Roberto Lopes. Fred que já teve um cartão amarelo. Não teve. Teve, né? Ele puniu o Fred, não foi, Marcelo? Foi. Puniu. Ele foi mostrar a cicatriz de uma entrada que tomou o Fred. Aquele pontapé do Tite no primeiro tempo. Jones. Helder. Na direita, Marcos. Cruzamento para o Souza. A bola tocada contra! Cruzamento do Marcos. E o Gum joga o corpo à frente, dá um carrinho com gosto. Estufa a própria rede. 13 do segundo tempo. Para evitar a finalização do Souza, o Gum tentou a antecipação, foi infeliz. Gol contra de Gum. 2 para o Bahia, 0 para o Fluminense. Essa é a pior bola, Luiz, para o zagueiro, né? Que ele está de frente para o seu gol e a bola é colocada entre o goleiro e a sua defesa. Qualquer toque, como aconteceu agora, não tem jeito. Novamente a jogada pela direita com o Marcos, né? Aparecendo bem no jogo.
Carlinhos faz o levantamento lá no centro da grande área. A bola passa pelo Tite, também pelo Lomba. É só tiro de meta para o Bahia. Globo, a gente se liga em você. Novo Polo, o mais completo da categoria. A nossa microcâmera mostrando o contrapé ali do Diego Cavalieri. Está se lamentando o Gum, claro que é um lance de total infelicidade, né? Também se ele não tenta, o Souza tinha grande possibilidade de fazer o gol mesmo, né? Mas a tentativa de cortar era absolutamente pertinente do zagueiro Gum. Jones. Edinho na marcação, Jones levou. Dessa vez foi o Fernando Bob no carrinho que tirou essa bola. Dodô, Helder, 1-2, devolução, cruzamento do Dodô. Leandro Eusébio, que isso? Mas ele foi consciente. Ele foi consciente, Luiz. Ele estava equilibrado, né? Você vê que ele chega na bola somente para desviar. O Gum não, o Gum estava desequilibrado, por isso que ele foi obrigado a tentar o corte daquela forma. Vai lá o Marcos na cobrança do escanteio. Dani Moraes vai lá para a área, o Tite também, o levantamento na primeira trave, a bola passou, sobrou com o Dani Moraes, arrumou para o Lulinha, acabou isolando o Lulinha. O Bahia está fazendo a sua 12ª partida em casa e até aqui o Bahia só havia vencido Figueirense e Atlético Goianiense, só 2 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Já o Fluminense de visitante foram 4 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. E o Bahia joga em casa a próxima rodada de novo com o Atlético do Paraná. Isso mesmo. Um adversário direto nessa luta lá para escapar das últimas posições. É um jogo também importantíssimo. Agora, Luiz, o Bahia não perdeu para adversários cariocas, né? Se mantiver esse resultado, serão 6 partidas contra cariocas, com 3 empates e 3 vitórias. Martinucci, levantamento para o Lanzini, a bola passa por ele, sobra lá com o Dodô. Ficou mais atrás no Tite. Tenta o passe lá na bola, o Tite, rapaz. 50 metros para o Lulinha. Lulinha domina. Na direita. Marquinho na marcação. Cruzamento. Leandro Eusébio. Souza pressionou. Leandro Eusébio conseguiu entregar na esquerda para o Marquinho. Leandro Eusébio que vai completando mais uma partida sem fazer faltas. Ele fez um pacto com ele mesmo. Vou jogar sem fazer faltas. Muito bem. Futebol agradece. Marquinho. Aí o Carlinhos. Vai para cima da marcação. Carlinhos levou bem. Fred tá pedindo. Carlinhos tocou pro Fred. Bateu pro gol. A bola saiu bem. Que lascado o chute do Fred. A jogada do Carlinhos foi perfeita agora. O Luiz, o Júnior falava sobre a participação do Marcos nos 2 gols do Fluminense. Justiça seja feita ao Abel. Quando ele foi perguntado sobre os perigos do time do Bahia nessa semana, ele começou falando do Marcos. Diz que esse jogador é muito bom e interessa a vários clubes no Brasil. Helder. Dodô de novo no Helder. Roubada de bola do Wallace. Edinho, Lanzini. Foi desarmado o Lanzini. Mas o Heber Roberto Lopes marcou a falta sobre o camisa 11. O argentino Lanzini que você vê aí do Fluminense. É um jogador do River Plate, o Lanzini. O River Plate foi rebaixado no futebol argentino. Lanzini uma revelação. Todos lá acham que ele tem o potencial para ser o grande camisa 10 do River. Tem só 18 anos, né? Foi emprestado ao Fluminense que já está tentando comprar os direitos desse jogador, adquirir os direitos federativos do jogador. Tá com a bola o Lanzini. Não é à toa que o apelido dele é La Joya, a joia. Marcelo Correge trazendo todas as informações do Fluminense para você. Na esquerda, Carlinhos. Ele domina. Fred vai para o centro. Olha o Carlinhos, fez o levantamento. Mais uma vez o Tite. Fabinho, Jones. 18 minutos do segundo tempo, 2-0 para o Bahia. O Fluminense vai tendo interrompido uma série de 4 vitórias que colocou o time próximo das primeiras posições do campeonato. Mas tem jogo ainda aqui no estádio de Pituaçu. Vem o Fluminense com o Fernando Bob. O Fluminense já protagonizou uma virada sensacional em 8 minutos no finzinho do jogo contra o Atlético Goianiense. Nessa arrancada de 4 vitórias. Mais um cruzamento do Marquinhos, de novo forçando. Será que? É o vento.
Ele ainda não calibrou o pé, né? Porque o vento tá, na verdade, Luiz, tirando um pouco dessa dimensão que ele tá tendo. Tá batendo muito forte na bola. Aí o autor do primeiro gol do Bahia, o Souza. Ele joga no Marcos. Marcos recebe do lado direito. Tentou botar mais à frente para o Jones. Leandro Eusébio domina a jogada. Entrega no meio para o Bob. Bob na esquerda para o Carlinhos. Tem muito jogo pela frente ainda. Aí o Carlinhos. Bahia vai deixando a zona do rebaixamento. Abriu a rodada em 17º. Nesse momento é 16º Bahia. Bola para o Martinúcio. Bateu cruzado. Fechou o Fred. O Martinúcio dominou com estilo, levantou a cabeça, botou na pinta para o Fred. Claro que o Tite ficou ali atrapalhando o Fred. E o Joel? Ei, quem, Joel? É o Lulinha, viu, Luiz? Ah, é o Lulinha? É um recado pro Lulinha, para ele ajudar na marcação aqui nas subidas do lateral Carlinhos. Tá um louco o Joel aqui. Tem 5 minutos que ele tenta mandar o recado e ninguém chama o Lulinha. Para o Bahia, não tem mais negócio de jogo importante, menos importante. Todos os jogos são importantíssimos. O Bahia precisa acumular. O Bahia está chegando a 27 pontos. Vai precisar de mais 15 para escapar do rebaixamento. Com 40 e 42 para serem disputados. Então, não é fácil mesmo, não. Tem que ir. Agora, todo jogo é muito importante. O Joel, essa semana, chamou atenção também. Porque ele gritou muito ao longo dos treinos a semana inteira, corrigindo o posicionamento. E como ele chegou há pouco, muitos jogadores ele ainda não conhece, ele chama de meu filho, e assim vai. Lanzini, levantamento, toque do Martinúcio, mas está marcado o empurrão do argentino Martinúcio. E nós vamos ver um lance lá no Engenhão, enquanto a gente está revendo a falta do Martinúcio. Vamos lá. 1-1 no clássico entre Botafogo e Flamengo. Botafogo fez 1-0. Felipe Menezes que chuta bem de fora da área para o Felipe Xará dele fazer boa defesa. Aí o Cortez foi, cruzou, Louco Abreu de pé direito, quase da marca do pênalti. Por pouco o Botafogo não chegou ao segundo, tá 1-1 o jogo lá. Louco Abreu e Jael. No Pacaembu, o Santos vai vencendo 2-1 de virada o Corinthians. Júnior, tá difícil, o Fluminense não consegue, embora tenha aumentado a posse de bola, tenha mais a posse de bola, melhorada, mas não consegue. Luiz, mas as jogadas estão saindo, mas sem objetividade, né? A não ser aquela jogada do Fred agora, na boa jogada do Martinúcio, né? Inclusive porque o Bahia, com a saída do Carlos Alberto, o Bahia deixou de ter aquele homem que fica com a bola, segura um pouco a bola, dita um pouco o ritmo do jogo. O Lulinha é um jogador mais de velocidade, não tem nem a experiência do Carlos Alberto para exatamente dar uma segurada no jogo. Olha o Helder, é canhoto e chuta forte. Globo, a gente se liga em você. Itaú, patrocinador oficial da Seleção Brasileira de Futebol. Joel Santana vai dando um show à parte aqui. Professor Joel Santana. Os gritos durante a semana, Luiz, na verdade até agora tem conseguido. O Bahia tá uma equipe organizada dentro do jogo o tempo todo, né? Lanzini, a gente viu de passagem que o Rafael Moura vai entrar. Falta sobre o Marquinho, cometida pelo Helder. Esse foi o lance da nossa câmera, colocada de forma invertida lá do outro lado, mostrando aí, ó, o drible e a falta sobre o Marquinho. Bem marcado. Um pouco distante para aquele chute mais colocado. Você vê que o Fred está próximo da bola e o Marquinho, que é canhoto, também. Foram 16 faltas cometidas por cada um dos times. O jogador que mais cometeu faltas no jogo, Souza, atacante do Bahia, com 6 faltas cometidas. E aqui vai o Fred para fazer a cobrança. O Marquinho também está ali posicionado. São 4 homens na barreira, que vai proteger o canto direito do goleiro Marcelo Lomba. E está saindo aí o Lanzini. Você vê na imagem o Lanzini e vê também agora a imagem do Rafael Moura.
já entrando no Fluminense. Fred vai se posicionando para a cobrança, Marquinhos para bater de esquerda. E vai o Marquinhos para a bola, deixou para o Fred. Ele explodiu no Souza, que deu um chutão para tentar tirar dali, mas o chutão foi reto para o alto. O Gum tentou a parada de cabeça na esquerda para o Martinucci. Chegou tirando o Marcos, a bola volta no Carlinhos. Carlinhos tenta fazer o levantamento. Bola desviada de casquinha, não alcança o Edinho, é tiro de meta. Mais um lance no Engenhão, no Botafogo, Flamengo também vamos ao Engenhão. Cobrança de falta de Ronaldinho. E o Renato Abreu também na marca do pênalti. Jefferson, goleiro de seleção. E o Jefferson não é fase não, o Jefferson já tem um tempão que joga desse jeito aí. Desde que voltou ao Botafogo, ele foi o grande artífice da permanência do Botafogo na Série A. E de lá pra cá, nesses últimos 3 anos, vem jogando muito. Jones. Helder. Souza. Fabinho. Aí o Marcos do lado direito. Lulinha. Escorregou, tentou o drible. E o Heber Roberto Lopes marca o pênalti. Heber Roberto Lopes marca o pênalti do Gum em cima do Lulinha. Inclusive está punido o Gum com o cartão amarelo. A torcida do Bahia vai à loucura. Jogadores do Bahia comemoram com o Lulinha. Está expulso. O Gum já tem. Está expulso o Gum. Renato Marcília. Ele fez a falta. Foi pênalti. Agora, não me parece uma falta de cartão amarelo. Os árbitros hoje, parece uma mania nacional. Fez pênalti, tem que mostrar cartão. Por que tem que mostrar cartão? E se eu mostrar cartão nessa falta, se fora da área, lá no meio do campo, uma falta igual a essa, também fosse falta de cartão amarelo. Agora, por que fez um pênalti, tem que levar um cartão? Um excesso, que não é só do Heber Roberto Lopes, foi dele nesse jogo, porque é um excesso que os árbitros todos estão tendo. Para reforçar a marcação do pênalti, mostra o cartão para o jogador. Foi o único excesso, o pênalti foi bem marcado. Momento que ele aplicava o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho. Imagens ao vivo, Souza se prepara para fazer a cobrança do pênalti. Aí a concentração do Souza, já fez o primeiro no jogo. Diego Cavalieri está ali sobre a linha. Já está autorizado o Souza para a cobrança do pênalti. Partiu, Souza, bateu. Gol do Bahia! Virou goleada do tricolor baiano. Souza de pênalti. Bola para um lado, goleiro para o outro. 3-0 no placar. 6º gol do Souza no Campeonato Brasileiro. E o Bahia agora fica muito próximo da vitória, faltando 17, 18 minutos. Não, além disso, Luiz, o fato do Fluminense ter perdido mais um jogador, né? Como eu falei anteriormente, o Bahia é organizado. Você viu a jogada que saiu agora, o gol? Foi uma jogada toda trabalhada. Ela começou do lado esquerdo, novamente foi virada aqui, né? A cabeçada do Marcos, que sobrou para o Lulinha, que fez a jogada. Quer dizer, a equipe está equilibrada, né? Conseguiu, talvez, o Joel, exatamente em função dos treinamentos da semana, como o Sérgio acabou de falar ali também. Está jogando o Dodô do lado esquerdo para o time do Bahia. O Jones está na ponta, ele vai levando. Conseguiu tocar mais atrás Lulinha, ajeitou para o Helder. Ele rola a bola para o Fabinho. Clareou, tentou levar para o pé esquerdo. Acabou desarmado, recuperação do garoto Wallace. Meio de semana, o Bahia enfrenta o Atlético Paranaense aqui em Pituaçu. Fluminense joga contra o Avaí. Jogo também com mando do Fluminense. Aí o Fred tentou a devolução para o Rafael Moura. Fred volta, briga pela bola, ganha. Toca no Rafael Moura. Jogadores do Bahia queriam a marcação de falta. Fred toca do lado esquerdo para o Carlinhos. Carlinhos domina, pé esquerdo nela, fez o levantamento. Quem tirou foi o Dani Moraes. Perdão, foi o Fael. Agora sobrou com o Bob. Bob domina ali pela meia esquerda. Entrega na ponta mais à frente para o Carlinhos. Carlinhos tem o Bob se movimentando. Tem o Martinucci na ponta esquerda. Tem o Rafael Moura pelo meio. Tentou para o Rafael Moura. Agora passa por ele. Sobra com o Tite que domina. Sai jogando para o time baiano. Tentou o passe lá na ponta direita para o Lulinha.
Velocidade do Lulinha, chega Edinho. Dá o bote certo, recupera a posse de bola para o Fluminense. Vamos nos aproximando de 29 minutos de bola rolando no segundo tempo. Santos 2-1 sobre o Corinthians. O jogo é no Pacaembu, é de mando do Corinthians. Lembrando que esse meio de semana tem bola rolando pelo Brasileirão. Martinucci tocando na esquerda. Carlinhos vai para cima da marcação. Trouxe para o pé direito, bateu sobre o gol do Marcelo Lomba. Globo, a gente se liga em você. Skol 360, a cerveja que não estufa. Essa vitória do Bahia é muito importante. Aí, com cara de poucos amigos, o Abel, obviamente. Vamos dar uma olhada nas 6 últimas posições do campeonato. Enquanto você vê aí o Jussani pronto para entrar. Vai sair o Jones, viu, Luiz? Sai o Jones, camisa 68, atacante. Entra mais um zagueiro, Diego Jussani, camisa 33. 3-0 no placar, né? O Joel vai dar uma reforçada na marcação com o Diego Jussani. E os 6 últimos colocados, olha, a gente vê lá, o Ceará com 27, o Bahia também com 27. Depois, na zona do rebaixamento, o Atlético Mineiro, que ontem perdeu, o Paranaense que vai empatando hoje, o Avaí que vai empatando com o Palmeiras 22 e o América Mineiro que tem 18. E tem uma partida a realizar na rodada contra o Cruzeiro daqui a pouco, jogo em 7 Lagoas, ali pertinho de Belo Horizonte. Como referência, né? Com 46 pontos, nunca uma equipe foi rebaixada. Com 45, já houve time rebaixado, e até empatado. Um se salvou com 45. Marcelo Lomba. Bola quicou, que perigo, né? Mas um outro caiu com 45 pontos. Então, o número de referência é mais ou menos este. Saiu o Jones no Bahia, atacante, entrou o Diego Jussani. Vai fazer uma linha de 3 zagueiros ali, o Joel Santana. É isso, né, Júnior? Até porque com a entrada do Rafael Moura, né? Tá ele e Fred, os dois jogando enfiados, né, Luiz? Então, quer dizer, um marca, o outro pega e ainda tem um na sobra. Com isso, ele libera, inclusive, mais ainda os seus 2 laterais, né? Marquinho tentou o cruzamento, Tite. Entrega para o Helder. Sai jogando e faz o passe lá na ponta esquerda para o Souza. A bola é boa e a posição também. Calcanhar do Souza. Recebeu o Dodô. Dá uma pedalada, toca no Helder. Aí domina do lado esquerdo o Helder. Tite. 31 minutos de bola rolando. Estamos aqui no segundo tempo no estádio de Pituaçu, em Salvador, na Bahia. Estamos aqui na capital baiana, a capital da alegria, com seus quase 3 milhões de habitantes só em Salvador, fora a região metropolitana, né? Estádio de Pituaçu, que tem capacidade para 32.157 torcedores. O público já foi aferido 3 vezes na história, né? O público total. Tá jogando aí o Fernando Bob. Marquinho. Voltou na ponta esquerda para o Martinucci. Jussani faz o corte. Passe errado. Leandro Eusébio recupera para o Fluminense. Aí o Marquinho. O Fluminense tenta de uma forma ou de outra ainda se concatenar do ponto de vista da criação, do ponto de vista ofensivo. Marquinho marcado pelo Fabinho. Marquinho faz boa jogada, o Marquinho para o pé direito, bateu para o gol. Marcelo Lomba para fazer a defesa. O Pacaembu segue 2 para o Santos, 1 para o Corinthians. Resultado que tira definitivamente o Corinthians não só da liderança, mas também da vice-liderança. O Vasco, que ontem goleou o Grêmio por 4-0, tem 45 pontos. É o terceiro domingo que o Vasco entra em campo com possibilidade de ser líder do campeonato. Nos outros 2, o Corinthians não teve sucesso e o Vasco também não. Neste fim de semana eles jogaram em dias diferentes e por enquanto o Vasco vai assumindo a liderança do campeonato. Ô Luiz, como o Fluminense não pode mais fazer alteração nenhuma, o Edinho está jogando na defesa. Só uma historinha rápida sobre o Joel Santana e os nomes. Quando ele era técnico do Flamengo, na última passagem, ele trocava alguns nomes e aí quando não sabia os nomes dos jogadores, chamava os jogadores pelos números das camisas. E o Juan passou alguns meses sendo chamado de 6 na Gávea, viu? Grande Joel. Levantamento por 10. Rafael Moura domina na linha de fundo. Fica marcado pelo Jussani. Aí o Rafael Moura fica sem opção. Ele tenta fazer o cruzamento na área buscando o Fred. A bola passa pelo Fred, não alcança. Vai pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você.
Vivo sempre, agora com internet, você sempre conectado. E hoje, os participantes do Hipertensão vão encarar novas provas que exigem força, equilíbrio e muita coragem. Hoje, as emoções de Hipertensão. Lulinha com o Edinho. Roberto Lopes. Marcou ou não marcou? Marcou não. Tá pedindo para a bola ser jogada para fora. E ele autoriza a entrada agora do massagista, do médico. O João Santana abre os braços agora ali. Vai entender por que ele fez esse gesto. O Bahia tá ganhando de 3-0. Parar o jogo agora pro Joel é bom. É por causa da dividida, né? Que o Edinho foi com o pé lá em cima. Sobre o Joel ainda, Luiz, o único lugar fora do Rio de Janeiro que o Joel conquistou títulos foi na Bahia, né? Ele foi campeão baiano com o Bahia em 94 e 99 e campeão baiano com o Vitória em 2003. Então ele ganhou com os 4 grandes do Rio, né, os títulos estaduais, campeonatos importantes também como Sul-Americana, Brasileiro, e foi campeão também aqui na Bahia. Então ele se dá bem no Rio e em Salvador. Tem bolinha anunciando que a rede balança. Pode comemorar, torcedor do Vasco, torcedor do São Paulo. Gol do Santos no Pacaembu. Gol contra de Chicão. Vamos ver o gol do Chicão? Daqui a pouquinho a gente mostra. Já a gente mostra o gol no Pacaembu. Gol contra do Chicão. Quer dizer, um chute do Allan Kardec. A bola desviou no Chicão. A gente vai ver daqui a pouco pelas imagens se vai se caracterizar um gol contra. Que tá meio extinto, né, no futebol mundial. A gente tem a imagem do Abel. Ali a torcida do Bahia ao fundo. Abel dá uma olhada no rádio de comunicação. Abel, depois de 4 vitórias seguidas, o próprio Abel chegou a definir isso como um jogo talvez divisor de águas para as pretensões do Fluminense em relação ao título no campeonato. 8 pontos agora para o Vasco. O Fluminense vai ficando com a derrota de hoje. Já começa a ser uma diferença. E não só a questão dos 8 pontos, mas é quinto, né? O Botafogo, Corinthians e São Paulo entre eles. Cruzamento do Marcos. Bola tocou no Leandro Eusébio. Você queria dizer alguma coisa, Júlio? Luiz, eu acho que ele tem que pensar de ficar no G5, né? Em função do Vasco estar na liderança. Pensar na Libertadores, né? Quer dizer, o título é uma consequência. Vai ter que encaixar novamente 3, 4 vitórias para poder recuperar as posições. Porque se não acontecer isso, dificilmente vai ter a possibilidade de brigar lá pelo título. Levantamento para o Rafael Moura. A bola foi tocada pelo Jussani, saiu pela linha de fundo, é escanteio. Está marcado aí pelo Heber Roberto Lopes. Não, marcou tiro de meta o Heber Roberto Lopes. Então vamos ao gol do terceiro gol do Santos lá no Pacaembu. Vamos lá. Allan Kardec que ganha a confiança do Muricy. É mais ou menos parecido com o gol aqui do Gum, ou seja, é gol contra esse aí, certo, Renato Macedo? É gol contra. Como foi o daqui. Como foi o daqui. Os gols contras estão de volta nesta rodada. Bom, não sei o que eles vão botar na súmula, né? Ah, bom, claro. Eu dei a minha opinião. O que eu faria? Só para não passar batida, aquele lance do Lulinha com o Edinho, né, foi falta do Edinho. Certo. Que não marcado. Né? O Heber fez o sinal que tinha sido um choque entre os dois. Não, não foi um choque. O Edinho entrou por cima da bola, solando. Foi falta, não marcado. Não vai dar mais pro Lulinha, não. Vai sair, viu, Lulinha, para a entrada do Camacho. Viu, eu não Luiz? sei se ele já tinha uma espécie de uma marca ali na perna direita. Acho que não. Essa, a gente tá vendo, essa é a entrada do Edinho. Pelo local, é a marca das chuteiras do Edinho, como aconteceu com o Tite com o Fred. Ele sendo colocado. Olha aí, olha que absurdo, né? Que absurdo. Fala sério, né, Edinho? Fala sério, né, Tite? O Fred também ficou com essas marcas. O rapaz vai deixar o campo de jogo. Chorando, viu, Luiz? Chorando muito. Não tem outro jeito, viu, Serginho? Porque a entrada foi violentíssima, era lance até de expulsão, né, Marcelo? Não há necessidade de, ao chutar a bola, deixar a perna, como tanto o Tite no primeiro tempo deixou, e agora o Edinho novamente, né? Quer dizer, o objetivo é atingir o adversário. Olha só, olha o estrago que o Edinho fez na perna do Lulinha. Impressionante a imagem. Minutos. Aí o Helder, 3-0 para o Bahia. Bahia de novo no ataque, bola para o Souza, recebeu, bateu, Diego Cavalieri.
Saltou no cantinho e opera uma grande defesa. Olha onde foi a bola. Grande defesa do Diego. Aí o Abel, o Camacho vai lá para fazer a cobrança do escanteio. Tá aí autorizado o Camacho, ele vai para a bola que passou e sobrou no meio para a saída de bola do Wallace. Ele toca no Marquinho. 39 minutos. No Engenhão segue um para o Botafogo, um para o Flamengo. Marquinho caiu. Heber Roberto Lopes está marcando a falta do Marcos sobre o Marquinho. Vai punir o jogador do Bahia. Sérgio Pinheiro, o Camacho entrou no lugar de quem mesmo, por favor? Do Lulinha. Ah, claro, do Lulinha que saiu machucado. E aí o cartão, Marcílio. Você levar em consideração que nem o Edinho nem o Tite levaram o cartão, não marcou nem falta nos dois lances. Aí é total inexistência de critério, né? Para fazer a cobrança de falta o Marquinho. 40 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco tem o Domingão do Faustão para você. Hoje tem Maratona do Faustão, hein? Tem Bruno Marrone já no Domingão. Marquinho está posicionado para fazer a cobrança de falta. Será que vai tentar o chute o Marquinho? Será que vai cruzar? Fred, Rafael Moura, Leandro Eusébio. Um tempão para ser cobrada a falta. O Heber Roberto Lopes pede para o Marquinho esperar. Impressionante, 1 minuto para cobrar uma falta. Autorizado o Marquinho para a bola, partiu, bateu para o gol. Jogou sobre o gol apenas o tiro de meta. Vamos à participação dos internautas no segundo tempo. Vamos lá. Júnior, o Fluminense esperou 3 meses pela chegada de Abel Braga. Você acha que valeu a pena esperar esses 3 meses? Ou ele não está fazendo um bom trabalho? Vamos lá, Flusão! Leonardo de Macaé participando com a gente lá no Norte Fluminense. Diga, Júnior. O Léo me colocou em uma situação complicada, né, Luiz? Mandou bem o Léo. Quer dizer, enfim, tô brincando com o Léo, mandou bem mesmo. Diga, Júnior. A dificuldade, Luiz, já se sabia, né? Que era exatamente o fato dele chegar com o campeonato em andamento, sem conhecer bem o elenco. Quer dizer, e demorou um pouco, né, o Abel a tomar pá da situação. Eu acho que exatamente as últimas atuações, as últimas participações do time, já deu para ver que ele realmente hoje está completamente integrado, né? Mas eu acho que essa avaliação a gente só vai poder fazer mesmo no final do campeonato, se o Fluminense atingir os seus objetivos. O Fluminense vai se mantendo no G5, mas o Internacional joga daqui a pouco contra o Coritiba. O Inter tem 35, se ganhar vai a 38 e tira o Fluminense do G5. O Inter poderá frequentar a zona de classificação da Libertadores se vencer daqui a pouco contra o Coritiba pela primeira vez no Brasileiro. Notícia boa sobre o Ricardo Gomes. Ricardo Gomes, técnico do Vasco, teve alta hoje no Hospital Pasteur por volta das 11 horas da manhã, depois de 21 dias de internação por conta do AVC que ele sofreu no jogo Flamengo e Vasco, né? Ele saiu numa cadeira de rodas e bem lúcido. Em entrevista coletiva, a equipe médica diz que Ricardo Gomes está com dificuldade para articular algumas palavras e também para movimentar o lado direito do corpo. Os enfermeiros estarão acompanhando o Ricardo Gomes em casa. O tratamento vai ser feito com sessões de fisioterapia e fonoaudiologia. Os médicos ficaram surpresos com o ritmo da recuperação do Ricardo Gomes. A partir de agora, ele é hipertenso, precisa fazer controle rigoroso dos batimentos cardíacos e não pode perder o controle da medicação, né? Olha o Fluminense apertando o levantamento. Subiu para fazer o corte o Jussani. Boa sorte para o Ricardo, está em casa, mais próximo do aconchego da própria casa, dos seus familiares, que claro, estiveram lá no hospital o tempo inteiro. O importante é que o Ricardo volte a ter vida normal. Isso é o mais importante, estar entre nós depois do enorme susto por qual o Ricardo Gomes passou e todos aqueles envolvidos com o futebol passamos há 21 dias. Tá terminando o jogo aqui, tá terminando o jogo no Engenhão. Botafogo e Flamengo tá 1 a 1. Fluminense vai perdendo aqui. Se o Inter ganhar, o Inter vai entrar no G5 pela primeira vez. Joga contra o Coritiba em Porto Alegre daqui a pouco. Juiz está marcando a falta aqui em cima do Marquinho, que favorece o Fluminense. Tem pressa o Fernando Bob para fazer a cobrança. Chega o Marquinho, toca na esquerda para o Carlinhos.
Meio de semana o Fluminense enfrenta o Avaí no Rio. O Bahia recebe o Atlético Paranaense aqui em Pituaçu. No domingo, o Bahia vai ao Pacaembu enfrentar o Corinthians. E o Fluminense e a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. Helder. Do lado esquerdo, Dodô. Do lado direito, Souza. Ele toca no Souza. Edinho vem na marcação. Souza pisa na bola, dá uma pedalada. E entrega mais à frente para o Marcos. E ela saiu pela linha de fundo. Temos mais um lance no Engenhão. Finzinho de jogo no clássico carioca no Engenhão. Cobrança de falta aí do Renato. Fábio Ferreira no cantinho. O Felipe defendeu. Olha o Felipe onde vai. Espalmando pela linha de fundo. Depois do gol de empate do Flamengo, a gente teve uma chance, né, com o Renato Abreu do Flamengo e 3 que nós mostramos aqui do Botafogo. Mais 2. Vamos a 47 aqui em Pituaçu. O Fluminense tem interrompido a série de 4 vitórias consecutivas. Cartão amarelo para o Jussani agora. Cartão bobo, né? Diz que tá ganhando o jogo de 3-0. O Abel Braga está ali à frente da sua área técnica. Ficou quieto agora, Abel. Cobrança do Marquinhos. Subiu o Fred, a bola passa por todo mundo. Vai sobrar do lado esquerdo. Chutando para o ataque, 45 minutos e meio. Aí o Leandro Eusébio. 6 da tarde, Cruzeiro e América, Internacional e Curitiba. Subiu o Fred. Chega Fabinho. Toca de cabeça ali no vazio para o Marcos. Carlinhos deu um toque muito forte, a bola vai saindo pela linha de fundo. Júnior, vitória do Bahia, 3-0, uma vitória maiúscula para empolgar o Bahia, para escapar das últimas posições. E o Fluminense tem interrompido toda essa série de vitórias e de alto astral, Júnior. Deve ser muito ruim, principalmente para o Abel, né, Luiz? Que teve a semana toda de treinamento e ver durante os 90 minutos a equipe não absorver tudo aquilo que foi passado, tudo aquilo que foi feito durante a semana. Já com o Joel é o contrário, né? Exatamente, a gente vê o time do Bahia, pelo menos na partida de hoje, é um time equilibrado, soube usar muito bem seus 2 laterais, tanto o Dodô como o Marcos. Foram figuras determinantes para essa vitória em 3-0. Eu acho que nem mais o mais otimista achava que poderia acontecer esse placar. Escanteio para o Fluminense. Rafael Moura se posiciona. A jogada vem pelo alto. Tentou o Leandro Eusébio o domínio. Carlinhos ficou do lado esquerdo. O Leandro levou para o meio. Será que vai tentar chutar o Leandro Eusébio? Não, tentou o passe, acabou errando e o Bahia vai sair com o Fael. 17.578 torcedores. Esse é o público presente aqui em Pituaçu. Helder. Pro Dodô, tá marcado o impedimento. Termina Avaí 1, Palmeiras também 1. O Avaí segue na zona do rebaixamento. E o Palmeiras com 35 pontos vai ficando ali a 2 pontos do G5, pelo menos, né? Ih, Marcílio, lá no alto não sei não, hein? Acho que o Leandro, aqui embaixo, o Leandro Eusébio talvez tivesse dando condição. Termina 1 para o Botafogo, 1 para o Flamengo no Engenhão. Termina aqui em Pituaçu. 3 para o Bahia, 0 para o Fluminense. Fluminense se mantém no G5 temporariamente, desde que o Inter não vença o Coritiba daqui a pouco. Jogo que vai fechar a rodada número 5 do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Os jogadores vão deixando o gramado e os nossos repórteres estão ali à beira do gramado. O Marcelo correge.